com os podcasts. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mastologia e sobre o casamento na medicina. Meu nome é Catarina, eu sou do 4º período e vou passar agora o microfone para minha colega de bancada. Oi, gente, me chamo Pamela, estou atualmente no 9º período e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vai ser uma temporada incrível e eu estou muito ansiosa para começar esse podcast hoje com a doutora Nancy e doutor Darley. Muito obrigada, são meus pais, gente, eu considero eles meus pais desde que eu entrei na Liama. Eles são, assim, os pais do coração. E eu tô muito feliz, muito obrigada por aceitarem esse convite. Sério, vocês são inspiração. Acho que se eu ficar, falo a hora de vocês. Vai ficar aqui falando e não me cansam. E aí, eu queria saber, você, doutora Nancy, você, doutor Darley, um pouquinho de vocês. Conte aí a história um pouquinho de vocês. Nós somos médicos, né, com a especialidade de mastologia. E a gente se formou em 1988, depois fizemos prova da residência, ele foi meu colega de faculdade, vale salientar que eu não gostava muito dele. Assim que ele entrou na faculdade, ele era muito expansivo, era um pouco mais quieto, então ele me trouxe assim, até uma vontade de nem estar perto. Mas aí, coincidentemente, a vida nos levou para começar a namorar. Mas antes de namorar com ele, minha colega de turma disse, você vai terminar namorando com Darley. E eu cheguei a dizer essa frase, isso será o último homem da faculdade que eu for namorar. E eu casei com ele. Nunca diga isso, é uma palavra da faculdade, nunca diga essa palavra. Então, assim, aí a gente fez a formação da gente na UPE, depois fizemos prova para residente, passamos juntos, só que ele foi servir a Marinha e eu fui para a residência. E aí ele volta para o hospital sendo meu R1. Então, foi um desastre, porque ele não me obedecia. E aí a gente teve a residência junto. Após isso, eu migrei para a oncologia. Ele já ficou de imediato na mastologia. E da minha oncologia, eu fui para a mastologia. Então, hoje a gente trabalha junto com mastologia, né? Operamos junto. Todo mundo pergunta, é uma pergunta comum entre a gente. Vocês brigam muito operando? Não, a gente briga em casa muito, assim, razoável para qualquer casamento. Mas operando a gente se respeita muito. E daí eu acho que é o segredo, né? A admiração e o respeito que eu tenho por ele. E ele tem por mim profissionalmente falando, sabe? Nunca existiu, porque eu sou de uma geração outra. O não querer dele, porque a gente fala do machismo estrutural, né? Mas ele sempre torceu para o meu progresso, assim como eu para o dele. Sempre foi assim, porque a gente tem a medicina como nossa maior paixão. Hoje, na verdade, é nossa família e nossa vida. Mas chegou uma época que tínhamos paixão pela medicina, era a primeira coisa, depois a paixão por nós mesmos. E isso fez com que a gente fizesse da medicina isso que a gente fez, né? Foi um crescer junto. Então, sempre como eu tinha meus planejamentos, ele dava apoio e o dele eu também dava. Fazer mestrado, aí eu apoiava ele. Eu fui fazer o meu, ele me apoiava. Provas que precisa fazer de título, ele me apoiava, eu apoiava. Mas porque a gente pensava nisso, né? Não pensava, provavelmente não no sexo, mas assim... mas pensava no que a gente precisava fazer como profissional. É um pouco da vantagem, na minha opinião, o legal de se casar com um médico, talvez entenda mais. Mas não é impossível casar com outra especialidade, outra profissão. Tem uns inconvenientes que muitas vezes estamos falando o tempo todo de casos, né? Mas também a gente conversa de outras coisas. E aí você, Darley? Sua formação. Se deixar, ela vai passar a noite todinha falando. Impressionante. É impressionante. Então, como não se falou, a nossa formação na Universidade de Pernambuco começou, sempre tinha vontade de fazer medicina e sempre de estar querendo fazer mais coisas. Depois da residência, aí optei por que fazer mastologia. Mastologia antes não era uma especialidade. Então, você tinha mastologia como fosse era um curso separado que você tinha que fazer um estágio para poder fazer mama. Isso eu lembro lá atrás, quando a residência de mastologia começou em 2005. Antes não tinha, era só estágio. E aí eu gostava muito de cirurgia. Na verdade, eu pensei até em cirurgia plástica. E aí fiquei na mama, e eu digo, na mama tem algo melhor. E dentro da mastologia a gente
fizemos uma especialidade que é da chamada reconstrução mamária, que eu e Nancy hoje a gente faz hoje com muito amor e carinho. Isso aí desde o ano 2000, quando a gente começou era taxado de doido, de um maluco, você vai fazer plástica no câncer. Então a gente começou assim. Então são 26 anos hoje. A gente estava no Congresso Brasileiro agora recentemente, nessa semana, e a gente viu quanto a reconstrução de mama cresceu. Custos mais custos. Então a gente vem nessa batalha. Eu digo a todos vocês que estão aqui, ou todos vocês que estão assistindo, a medicina a gente nunca para. Hoje tarde eu estava estudando. Não tive cirurgia, mas estava preparando os casos para o próximo módulo do nosso curso, que a gente tem em Recife. O primeiro curso de reconstrução de mama do Nordeste foi aqui. É a formação nossa, né? Eu estou focando a pergunta. Já começou, tá vendo? É impressionante. Não deixa o tempo todinho. Sua formação, né? A minha formação. Após a residência, eu sempre tinha vontade de estar ensinando alguma coisa. Comecei mestrado, fiz um doutorado. Tem um trabalho que é um pós-doc também, que estou esperando uma liberação da Anvisa para poder fazer o trabalho. Logo depois, tive a oportunidade de estar como professor. Então, a gente dentro... E, ultimamente, dentro da minha formação, e agora, eu fui agora na Academia Brasileira de Mastologia, sou um membro hoje da Academia Brasileira de Mastologia, quer dizer, mais um outro título que a gente conseguiu, mais de professor. Aí pergunto, já fiz tudo ou tem mais algum? É desafio. A gente está aqui, esses projetos, e os projetos que a gente nunca para. E Nancy agora como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu fui presidente em 2011, 12, 13 e agora incentivei muito para Nancy ser presidente. E agora Nancy é presidente da Regional Pernambuco até 2027. Então, tem uma luta muito grande. E os projetos a gente não para. Eu sempre digo a você, eu com Nancy junto, a gente nunca para de ter projeto. Se vocês acham que a medicina, toda da medicina, essa parceria é uma parceria longa. Eu e ela, eu estou até incentivando ela agora para ela fazer o doutorado dela. Então, tudo isso conta como uma formação nossa. Mas para a mulher tudo é muito mais difícil. Assim, embora ele diga dessa forma, a gente, mulher, sempre fica quando os filhos vieram para a gente tem 2 filhas, então eu sempre estou incentivando as estudantes de medicina a programarem muito sua vida, porque embora Darly seja um companheiro que sempre ajudou, que sempre incentivou, o peso sempre é nosso, porque o homem ele segue com os planejamentos, ele não tem o peso que a gente tem com os filhos. Então, muitas vezes eu acho que se a gente pegar e colocar tudo assim separadamente, talvez eu tenha me dedicado mais às minhas filhas do que ele próprio, porque o homem segue achando que a mulher tem que fazer isso. Então, com toda a modernidade que existe, com tudo isso que ele fala, mas se eu for botar a minha história inteira, fui eu que tive que ficar muito mais vezes cuidando delas, entendeu? Então, isso é um ponto que não é tão assim como, assim, no dia a dia é mais difícil. Separar essa questão de mãe e ser profissional. E até uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade enorme, assim, como foi que a medicina chegou na vida de vocês? Tanto a medicina como a mastologia. Primeiro a medicina lá, na época que tinha que decidir um curso que tinha que fazer, vestibular naquela época. Como foi que a medicina chegou na vida de vocês? Eu digo para mim e você diz para você, né? Assim, para mim, sempre gostei muito de vida e de biologia. E tudo comigo era querer cuidar das pessoas. E a minha escolha da profissão foi muito do cuidar. E ao contrário do que eu vejo hoje, muitos pais assim, incentivando, faça medicina. Às vezes a pessoa nem tem vocação para ser médica. Quando eu disse a meu pai que eu queria ser médica, ele era advogado, ele disse, você sabe que isso é muito sério. E eu fiquei assim, você não está feliz porque eu quero ser médica? Ele disse, não, porque a responsabilidade é grande, você está preparada para essa responsabilidade. Então, quando eu vejo hoje as pessoas escolherem à toa, eu penso que isso tem que ser refletido. Como é que você quer viver? E aí eu nossa filha, uma das filhas, ela é médica. Então, quando ela disse a mim que queria ser médica, aí eu perguntei, por que você quer ser médica?
ela disse exatamente mais ou menos o que eu disse ao meu pai. Porque eu quero ter esta vida que o médico tem, de cuidar das pessoas. Aí você vai fazendo a pesquisa e vai vendo quais são as profissões. Eu tinha esse desejo de cuidar. Tudo meu era cuidar. Então, eu, ainda do colégio, alguém se machucava, chama Nancy, eu nem medicina estava fazendo. Porque eu tinha essa mania de querer cuidar de curativo. Então, o meu desejo médico foi a partir do desejo de cuidar das pessoas. E você? Isso começou na época que eu estudava no Colégio Salesiano e tinha uns trabalhos de ciência, uns trabalhos muito legais. E a gente, para ir atrás desse trabalho, hoje em dia, você clica hoje, tu tem tudo na mão. Impressionante como as coisas evoluíram. E a gente ia atrás daquelas bibliotecas, daquelas enciclopédia Barça, era Delta Larousse, era Conhecer, eram vários volumes. E às vezes a gente não tinha. Eu tinha que ir até a Universidade Federal de Pernambuco e começava a pegar essa enciclopédia e estudar. Eu sempre ficava estudando na área de saúde. Via aqueles nervos, via aquelas anatomias, e aquilo foi me dando... Poxa, eu gosto muito disso. E foi através desses estudos no colégio, e também tinha alguns cursos técnicos também para a área de saúde, eu sempre puxava para a área de saúde. E foi aí o meu despertar por fazer medicina. E na minha família não tinha ninguém médico. Meu pai é advogado, minha mãe é advogada. Não tinha ninguém da área de saúde. Eu fui um desbravador, comecei do zero mesmo, não tive a ajuda de ninguém. Eu e Nancy, quando a gente começou do zero. Aí, quando eu me lembro que eu tinha um carrinho velho, tinha duas coisas, ou ficar com carro ou tinha apartamento. A gente vendeu o carrinho velho para dar entrada no apartamento. Foi verdade, a nossa vida começou assim. Um apartamento que eu e ela começou do zero, lá, assim, para a gente foi um sonho. E esse sonho começou. Sem ar-condicionado, né? O carro não tinha ar-condicionado, quando chovia, entrava água o tempo todo dentro do carro. Então, a gente sofreu. Isso é uma história bonita também, eu e ela. E a gente, quando comprou esse apartamento, a gente começou essa história e aí foi. A nossa vida foi uma história engraçada, progredindo. Que eu digo muito a ele, né? Assim, olha, você vai, mas eu comecei você não tinha nada. Então, você vai sem nada também. Pode separar, não tem problema, mas vai ficar sem nada. Eu fico com tudo, porque quando eu lhe peguei, não tinha nada, era lascado. Ele morre de rir com isso. O intuito, na época de eu ter entrado na Marinha, foi exatamente isso, para juntar dinheiro. E a gente conseguiu juntar um dinheirozinho para poder organizar. A gente entrou na residência junto. Aí Nancy foi minha R2 e eu era R1. Mas conta aí, que você é mais velho que eu. Desde essa época eu sofria bullying e eu não sabia. Eu sofria perseguição na residência e não sabia. Era da minha R2, isso é verdade. Estou passando para vocês verem. Então, o quanto eu sofri nessa época. Quer que eu conte a história verdadeira? Conte, se a gente quer. Na época da residência existia o R2 que mandava e o R1 que obedecia. Então, eu tinha que dar as determinações que ele tinha falado. Pergunta se ele obedecia. E eu tinha que ficar calada, porque se desse alguma coisa errada, o staff reclamava, era comigo que eu era R2. Então, eu trabalhei muito como R2 e como R1, porque ele não fazia o que eu pedia para fazer. Eu sou muito organizada, muito metódica. Ele é muito desorganizado. Ele não, sabe, não arruma prontuário direito, escreve pouco, eu escrevo muito em prontuário. E aí, na época da residência, ele escolheu de propósito ser R2 dele, por conta disso, não é isso? Você foi esperto. Eu fiquei de propósito que eu queria ficar junto da minha amada. O tempo todo, entendeu? Mentiroso, essa é a verdade. Da vida não. A verdade é aproveitador, não. Então eu ficava perto para ficar junto mais tempo. Era isso. Você não percebia, mas eu queria ficar mais tempo, era isso. Mas não se me engana que eu gosto. E eu adorei saber a história de vocês, sobre a medicina, como foi que vocês se identificaram mais. E a gente queria saber, por que mastologia? Sim. A gente chegou na mastologia, mas Darley foi por um caminho, eu fui por outro. Mastologia, na verdade, na época que eu decidi, que ele também decidiu, quer dizer, eu decidi depois dele, mas na época que ele decidiu, ela não existia muito, como, por exemplo, não tinha residência, na época que ele decidiu fazer, não existia residência médica de mastologia, e no mundo inteiro era o oncologista que fazia masto. Então, o meu interesse foi o seguinte, como eu sou, assim, de fato, mais perfeccionista, tenho uma personalidade de ter as coisas muito certinhas,
eu achava que eu devia seguir esse caminho. Fazer cirurgia geral, que eu fiz, e ele também fez, e fazer a especialização em oncologia. Também, na minha época, não tinha residência, mas tinha uma pós-graduação de onco. Então, eu fui para o Oswaldo Cruz fazer essa pós de onco, e da onco eu migrei para mastologia. Quando o Darly saiu da residência, ele já tinha um staff que fazia masto. Então, ele já migrou para a mastologia. Mas não existia, de fato, essa questão da especialidade, né? Assim, a especialidade, eu acho que foi em 2005, não é isso? 2005 começou, 2004, 2005 se tornou uma especialidade da Associação Médica Brasileira. A AMB é que determina as especialidades. Então, foi em 2004, 2005 foi liberado, porque antes a mastologia era vinculada era o ginecologista que fazia ou a oncologia. Não tinha mastologia. Então, na época que a gente fazia estágio e fazia uma prova de título. Eu fiz uma prova de título de especialista, mas não tinha residência. Quando Nancy entrou, Nancy fez estágio também. Então, foi em 2000, Nancy fez oncologia cirúrgica e depois fez mama. Foi quando ela começou. Mas, aí, em 2005, começou nas primeiras residências do Brasil, foi até no serviço do Barão Lucena, onde eu assumi a chefia e a gente fez uma coordenação para montar uma residência médica. Foi uma das primeiras residências do Brasil, foi lá no Barão Lucena. Mas, assim, Darly migrou primeiro e eu passei muito tempo na cirurgia geral. Eu entrei num grupo de cirurgia geral no hospital privado aqui, então só era eu de mulher, com 10 homens, entendeu? E aí eu passei muito tempo na cirurgia geral. Mas depois isso foi cansando. Quando eu tive a minha primeira filha, com 3 meses que eu estava dando de mamar, eu tinha operado um paciente de apendicite, um filho desse casal. E aí ele estava ligando para mim, eu dando de mamar, e para que estava o outro filho doente, né? Aí eu comecei a perceber que cirurgia geral já não, apesar de eu gostar, não se encaixava com minha vida, que eu também estava gostando muito, que era de ser mãe, né? Porque hoje eu trocaria qualquer coisa para ser das minhas filhas, entendeu? Qualquer coisa. Então, aí, por conta disso, eu migrei para a mastologia, que ele já estava há algum tempo. Aí ele começou a dizer, por que a gente não opera junto? Venha para a mastologia. Aí eu fui. E aí hoje, acho que a gente tem bem uns 20 anos que opera junto na masto. Mais do que isso. Uns 25 anos. E aí a gente foi ficando e foi se especializando dentro da mastologia. Que incrível. É muito bacana, assim, escutar como foi, né, na época de vocês e como é atualmente. Hoje já é diferente. Ou você faz cirurgia geral, ou faz gineco, e aí faz uma sub de mastro, né? É muito bacana criar essa experiência. Mas falando sobre essa parte, assim, de casamento, agora trazer para casamento, medicina, isso também é uma dúvida que eu tenho. Meu sonho também é ser mãe, mas eu gosto muito da área de cirurgia geral. Então, tem esse balanceio, né, de quero ser mãe, quero estar para as minhas filhas, mas também quero muito ser médica, quero atuar na minha área. Como é, assim, conciliar essa parte, assim, como foi também, né? Para a doutora Nancy conciliar essa parte, assim, de cirurgia geral e de ser mãe. Eu acho, sabe, eu acho que o segredo de tudo é as mulheres serem pelas mulheres. Quando a gente começa, assim, vocês são mais novas do que eu começo a estimular que vocês devem levantar, uma mulher levanta outra mulher, a gente tem ajuda para a criação. Então, quando eu era R2, eu não tinha filho, eu tinha uma residente R1 que tinha filho. E os homens ficavam num comentário, olha, chegando atrasada, filho com febre, porque eles não entendem a maternidade. O homem nunca vai entender a maternidade como nós entendemos. Então, eles ficavam, aí eu chegava para eles, amiga, não passa amigo para esse povo, deixa que eu te cubro. Quando tu tiver assim, não fica falando de febre de filho. Isso não entra na cabeça bem do homem. Então, eu desde cedo fui percebendo, porque vivi entre homens, que embora se fale até hoje, muito abertamente, eu colaboro, não acho. Eu acho que a gente, como mulher, a gente é que tem que se colocar. Então, eu acho que a mulher tem direito de ser mãe. Eu, na residência, abrindo um parêntese, meu staff da residência, na época, tinha entrevista,
E ele tinha tido problema com outras mulheres residentes que, por serem mãe, começaram a falhar. Então, é outra coisa que eu chamo a atenção. A gente tem um espaço da gente ser mãe, mas a gente também tem que ser profissional. E ensinando isso aos filhos, a gente consegue conciliar. E aí, quando eu fui fazer a entrevista com ele, ele virou para mim, mas você não vai engravidar não, né? Eu sempre fui uma pessoa de raciocínio bem rápido de responder. Lógico que vou, só não é do senhor. Então, eu não preciso dizer quando eu vou engravidar. E ele engoliu seco, esse meu staff, que era o chefe da residência, eu fazia de tudo. O que ele dissesse para fazer, eu fazia. Eu era bem responsável. Então, foi o que me chamou para trabalhar com ele na rede privada. Mas foi assim, eu demonstrar para ele que ele não poderia fazer essa pergunta para mim. Então, hoje em dia, do jeito que a gente tem, todo estruturado, vocês estão muito melhores quanto médicas, estudante de medicina jovem. Mas, na época, era dessa forma. Como é que uma pessoa tem coragem de abordar a minha parte de maternidade? Então, isso era muito difícil. Acho que hoje ninguém precisa dizer que não quer fazer isso porque vai ter um filho. É o contrário. Mas a gente precisa da ajuda de outra mulher. Entendeu? Aí, profissional, a pessoa que vai ser babá do seu filho, você precisa dela. Então, você precisa também dar o contraponto na vida dela, porque ela também é mulher. Então, a gente precisa uma ajudar. rede de apoio, né? Rede de apoio é muito importante, né? No Nordeste, a gente tem uma certa dificuldade, porque não é só o homem que é machista. A mulher também é. Ela tem comportamentos que não condiz assim com ajuda, sabe? Com rede de apoio. Mas eu acho que a gente consegue. É só a gente se determinar a fazer e enfrentar, sabe? Com muita seriedade. Não é fácil. Você me vê rindo assim, mas eu já chorei muito porque queria alguma coisa e as escolhas têm que ser feitas. Nunca me arrependi das escolhas. Mas eu e Darly, se a gente botar num gráfico a curva de crescimento, teve uma época que eu tive que ficar platô. E quem me ajudou foi meu pai. Ele pegou assim na minha mão e falou: Nancy, você nunca vai ser medíocre, mas você precisa ser mãe. E aí, para ser mãe, às vezes você tem que parar um pouquinho para crescer muito depois, entendeu? E é o que está acontecendo na atualidade na minha vida, né? Que uma filha já casou, então eu tenho feito agora uma curva de ascensão grande. Então, tudo chega no tempo certo, a gente só não pode desistir. Nunca estava na minha cabeça desistir, eu tenho que ter essa maternidade, paternidade, para mim foi muito bom. Ele me ajudava, mas como eu disse, sempre é o peso na mulher. Eu digo isso, nunca desistam. Isso aí que você falou, na vida de vocês, todos vocês estão aqui e todas as pessoas que estão assistindo, anotam uma coisa: a vida não é fácil. Vamos passar por várias tempestades. Eu passo por tempestade, por barreiras, como não se passa também. A gente, uma coisa, nunca desista dos seus objetivos. Não vai ser ninguém que vai derrubar vocês. Pode ser uma coisa ruim. O que não tem é gente querendo derrubar vocês o tempo todo. Suas amigas escondendo curso, pessoas ali que querem passar por cima. É a vida. As tempestades vão ter, como não se disse, as barreiras. Vocês vão enfrentar muitas barreiras. Praticamente vocês estão começando, talvez só Pâmela aqui seja a casada. E a maioria ainda está todo mundo começando. Então a vida é uma luta eternamente. Então a gente tem que estar levantando a cabeça, passa por cima e vai para outra. A dificuldade, como você disse, casamento não só são flores, não. Casamento é uma coisa séria. E quando você tem, eu e Nancy, são duas pessoas católicas, praticantes, e quando você tem Deus no seu dia a dia, não vai ter dificuldade. Vocês nunca vão ter dificuldade. Na hora que você vê que está apertando, nunca esqueça daquela pessoa que está lá em cima, aquele pai maior, que eu digo ao pai de todos os nossos pais, a Nossa Senhora, o tempo todo. Fortaleça através disso aí, que a gente vai conseguir enfrentar. Se a gente for contar as inúmeras dificuldades que eu e Nancy, a gente pensa que a vida é só flores, depois de 35 anos casados juntos, não é flores não. Então, talvez vocês tenham até exemplo dentro de casa também com os seus pais. Mas tem que enfrentar isso como uma rotina, o dia a dia. Juntar duas pessoas médicas, mesma especialidade, operando quase todo dia, ambulatório junto, dia a dia junto. E em casa, quando tem, discutimos o quê? Os casos,
fizemos um tumor board dentro de casa para discutir os casos clínicos também. Hoje estava eu e Nancy junto hoje no consultório, discutindo casos que a gente tinha operado. E agora, o que a gente vai fazer? Não sei o quê. É isso a vida. Então, a vida dois médicos, e mesmo especialidade, é um dia a dia da gente, é bem puxado. Mas, assim, você falou para mim, perguntou dessa dificuldade, por exemplo, de você provavelmente ser uma futura cirurgiã e você vai precisar do apoio. Então, ele falou uma grande verdade. Eu brinco assim, às vezes não gosto, eu tive que domesticar, entendeu? Porque, veja, como é que eu tenho um filho, na hora de trocar a fralda, que eu estava ali toda cheia de coisa para fazer e tudo mais, aí ele disse, tudo menos cocô, a fralda do cocô. Tudo e o cocô. Aí você vai ter que fazer. Ele gostava de... É verdade isso, tira não, foi verdade. Na verdade é o seguinte, verdade. Cuidado, que as mulheres gostam de exagerar. Não exagera. Não exagera. E aí eu tinha um trocador dessa fralda da minha primeira filha. E aí eu disse, você não gosta de Ayrton Senna? Faça aí um pit stop. Começa a calcular aí. Aí ele gostava e botava. Então, eu criei alguma coisa para ele e ficava, vai lá, troca essa fralda aí, bota o segundo, mas você troca essa fralda. E aí ele começou a trocar. Por quê? Porque sempre tive amor, eu e Nancy, as nossas filhas. Eu ficava feliz. Ele muda de assunto, entendeu? Eu sempre criei. Ele muda de assunto. Tanto que hoje... Eu me lembro, eu cheguei 36 horas de plantão, morta. Aí eu disse, hoje eu não faço mais nada. Quando eu abro a porta de casa, fralda por todo lado, toalha por todo lado, tudo por todo lado. Como é isso? Nem digo o que eu disse. Mas fiquei furiosa da vida, entendeu? É muito exagero, mas não. Aí agora veja como é. Neste dia, nossa filha passou com febre. Quem acordou? Eu. Cansada de 36 horas e ele lá, roncando, e eu tive que acordar. Então, assim, a gente não muda algumas coisas, mesmo o homem querendo que a gente seja parceira, esse discurso todo que é parceira de vida, não sei o que lá. Mas no dia a dia, eles decidem, às vezes, o que eles querem fazer, né? E a gente não pode deixar, né? Porque é assim que começa as coisas abusivas do relacionamento. O que tu tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Não, o que nós precisamos fazer, né? As mães, às vezes, são responsáveis por criar seus filhos. É o filho homem que não faz a cama, é a filha mulher. É o filho mulher que lava um prato. Então, você não diz para o seu filho que ele, não vá, mas no dia a dia você ensina, muito comum isso nas minhas amigas. Tem um filho homem e tem uma filha mulher. É a filha mulher que faz as tarefas de casa, como você está ensinando o seu filho que ele não pode forrar uma cama. Entendeu? Então, assim, são coisas simples, né? Isso tudo reflete, isso aí que você está falando, a educação vem de casa. Eu estou com um professor aqui da Nassau há quase 9 anos. E, às vezes, eu percebo alunos que entram numa sala, não pede com licença, não pede boa tarde, e entra assim. É como não se fala. Às vezes, dentro de casa, não arruma uma cama, deixa lixo em qualquer lugar. Essa educação vem dentro de casa. E a parceria de, um exemplo, eu e Nancy, de educar. Eu fico feliz com as minhas 2 filhas, meninas educadas, saber se comportar, saber chegar, saber sair, tudo isso, que a gente educou nesse sentido. Então, isso é muito importante, a parceria do casal, o casamento, e tentar falar a mesma linguagem. Às vezes, Nancy tem razão. Eu falo menos, não se fala mais. Eu falo menos, não se fala mais. Ela está falando mais que ela está fazendo super agora, exercício para o cérebro. Então, as sinapses da cabeça dela está assim, ela está bem acelerada nesse sentido. Então, é verdade mesmo. Mas é engraçado. Veja, pode esse microfone para eu falar. Porque veja a situação. Primeiro namorado que nossa filha tem, e ela sofrendo e gritava assim, manhã, dói demais. Eu nunca tinha sido uma dor dessa pro namoro, nem acabado, né? Aí eu achei super estranho. Dali, vai lá, você precisa conversar com ela. Daqui a pouco tem outro namorado, não sei o que. Ele correu para um lado e me deixou sozinha naquela situação da menina sofrendo. Então, assim, porque ele criou ali que era eu que tinha que dar esse apoio? Era nós dois, entendeu? Porque então, é o seguinte,
eu já sofri muito com o namoro. Apanhava aqui, ganhava ali. Apanhava aqui, ganhava ali. Eu sabia, só choro um dia, amanhã tem alegria. Como eu disse, a vida vai ter várias tempestades. Mas eu disse para minha filha, chora, não chore não, minha filha. Já acabou o namoro, levanta a cabeça. Você vai namorar. E ela realmente, ela nunca ficou solteira. Era um namoro atrás do outro, um namoro até casar. Mas eu disse para ela, não vá ficar desesperada não. Da última vez, estava uma menina aí soube porque a rede social mostrou que estava o namorado com outra pessoa e tal. Da sua filha. Não, aí ela sofreu com isso. Ela sofreu. Então, por quê? Sofria muito. Eu adorava a minha época. Estou mostrando a vocês aqui. Adorava a minha época. Porque não tinha celular, não tinha nada. E quando a pessoa fosse denunciar outra, tinha que pegar um orelhão para poder ligar e fazer uma denúncia. Então, a gente, daqui que você ligar, já tinha ido embora. Então, hoje em dia, é muito ruim. Eu vou dizer assim, eu nasci, na época a gente saía mais, conversava mais. A gente ia para barzinho, conversava. Hoje eu sento assim, olha, eu olho aqui à esquerda, veja ali, está todo mundo com o celular. Ninguém interage mais. Todo mundo fica o tempo todo com o celular. Cadê aquela conversa? Eu agora, uma vez, eu estava com você, agora perguntando, vai levar celular? Eu não vou mais, não. Não sai mais, não. Ninguém conversa mais. Então, isso também é outro fator também que eu vejo hoje nessa relação. É o tempo todinho. Isso tem atrapalhado muito. E aí, eu queria... a gente ouviu várias histórias de vocês. Várias coisas que vocês falam, assim, realmente que... Assim, eu mesma, por exemplo, nunca tinha me ligado de quão complexo, na realidade, é essa vida de casado, de rotina, filhos, e conciliar tudo. Então, o que é que vocês diriam? Uma regra de ouro para casais, sejam médicos ou sejam casais com rotina muito puxada. Uma regra de ouro que vocês diriam para um casamento dar certo, para a rotina se encaixar. Que era que vocês diriam? Na minha opinião, é sempre conversa, diálogo. Porque, assim, quando você chama, eu acho que a mulher tem uma tendência a querer dialogar mais do que o homem, na minha opinião. Então, quando você... Não são todos, lógico, mas, assim, quando você tem o diálogo, o respeito ao espaço do outro, não é? Qualquer pessoa que não respeita o espaço do outro, ela não tem uma relação boa, isso é até com amigos, isso é a regra. Então, respeitar o espaço do outro, a gente respeitar a opinião, ter um diálogo. Mas teve um momento que eu e Darley tinha muito isso, mas a gente não... faltava algo. E aí eu percebi que era esse algo, essa vida que a gente tem hoje, que é mais de religião, de voltada para a parte espiritual. Ajudou bastante. Quando a gente fez o curso de noivo, que na época se fazia esse curso, tinha um casal lá que eles vieram dar o exemplo do que era o casamento. E aí teve um momento que eu lembrei a ele do que a gente tinha aprendido no curso, que era assim, um casamento funciona de que forma? Como uma fechadura. Foi assim que eu aprendi no curso de noivo. Então, dobradiça. Calma, Darley, é dobradiça. Toda vez eu digo fechadura, ele me corrige, é dobradiça mesmo. Uma porta funciona por conta da dobradiça. Uhum. De um lado da madeira fica uma parte da dobradiça, do outro a outra parte, que é o homem e a mulher. Tem essa parte que é dos furos, que fixa ela em cada madeira, são os filhos. Mas quem é que abre e fecha essa porta? Eu sempre me arrepio muito com essa história. É Deus. É o pino. Aquele pino que está ali é Deus. Então, quando... aí ele faz com que a porta funcione. Ela exerce a função dela, porque é Deus que está ali no meio colocando. Então, a gente corria muito e a gente vivia dizendo, eu não tenho tempo, eu católica, ele católico, não tenho tempo, eu estou cansada, eu vou dormir. E hoje a gente sente uma necessidade, ninguém chama mais ninguém para ir para a igreja. A gente quer ir para a igreja. A gente também fez esse mesmo movimento com nossas filhas, que uma teve seu tempo de ir e a outra também. Então, eu também dou a lição, ninguém coloca Deus na vida de ninguém. As pessoas escolhem querer ter religiosidade ou querer ter espiritualidade. Isso é um querer de cada um, é um chamado, né? Mas para a gente foi assim, para mim,
a coisa mais importante do casamento é isso aí, porque quando a gente está um pouco desnorteado, que acontece alguma briga, alguma coisa, uma oração que se faça, um pensamento, uma respiração diferente, um acalmar, peraí, aí tudo caminha bem. E quando você não tem a parte espiritual, quem impera na sua casa é tudo menos Deus. E quando você fala o oposto de Deus, a gente sabe que é uma coisa ruim. Então, vem os pensamentos negativos, você não tem paciência, você não quer ficar com aquela pessoa, você encontra defeito, tudo nela, que abriu a boca, você está odiando. E, assim, isso não existe mais, porque a gente sabe o que Deus planejou para a gente. E você? Eu acho que você falou tudo que eu acho importante para... falo tudo. Isso é verdade. Vocês já observaram o quanto ela gosta de conversar. Mas, às vezes eu falo, mas isso aí que você falou é tudo... vamos dizer assim, a maturidade. Você, no início, não tem tanta maturidade, mas o tempo... eu sempre digo, a vida é uma viagem, relacionamento é uma viagem. Aproveita essa viagem os dois juntos. E quando você tem a palavra que está lá na Bíblia... Nunca, como o Frei Gilson disse, nunca deixe de ler a palavra de Deus que está lá. Então, isso aí que fortalece demais no relacionamento. A dois, todo mundo tem seu tempo. Eu fui de igreja católica, de escola católica, nasci também, marista, salesiano. Então, eu antes de passar de aula, eu ia sempre para a igreja. A gente rezava e depois eu ia para a sala de aula. Então, eu fui criado nesse ambiente. E esse ambiente fortalece muito a gente. E isso nós temos várias dificuldades. Vocês, como eu disse a vocês, estão todos aqui começando a vida agora. Vocês são alunos, estão começando tudo agora. Mas não esqueçam. Não fique preso no celular. Não fique preso em outras coisas. Vão procurar ler, entender mais. E como você disse, conversar mais. Conversar mais. Talvez seja... Eu sou mais calado. Talvez não tenha falado tanto como Nancy está falando. Mas o importante é você ter essa parceria. Quem vocês vão escolher? Por exemplo, Pâmela já escolheu o parceiro. Está começando agora, mas ela vai ter que seguir os passos que os pais dela já estão casados há um bocado de tempo também. É por aí, o caminho é esse. Mas e até assim, muito bom ouvir isso, realmente aprendizado. Realmente me inspire vocês também, não só na medicina, mas como o casamento em si, né? Porque o que eu mais escuto a gente vive junto diariamente. Estamos rodando junto no internato, a pessoa vai enjoar da cara do outro, não vai ter assunto, vai ficar o dia inteiro junto, aí vai chegar em casa... aquele silêncio, aquele cri no final, sabe? Porque não tem assunto para conversar. E como é assim... nessa rotina louca que vocês vivem, né? Que aqui não para, é frenética. De mastologia, viajando para fazer cirurgia em tal hospital. Tem algum momento que vocês param? Tem essa questão, né? De ir para a igreja, final de semana tem a missa, né? Mas tem um momento que vocês param, não, vamos aqui, sentar, o que é que a gente pode fazer para nós como casal? Viajar, sair para jantar? Como é que vocês vivem assim nessa rotina frenética? Como se organiza? Eu e Nancy, a gente já tem uma rotina, agora mesmo passamos 5 dias agora em Goiânia, no Congresso Brasileiro, o maior evento. Eu e ela fazendo a mesma especialidade, a gente vendo os assuntos, discutindo os assuntos. A gente vê várias novidades e a gente está entrosado. Mas a gente não para também para ter o nosso momento de lazer. Quase toda sexta ou sábado, eu e Nancy, a gente sempre sai para a gente jantar junto, como um casal. Esse casal é uma rotina na nossa vida. Se eu ficar no sábado à noite dentro de casa, para mim é depressivo. Eu gosto de sair, eu gosto de ver gente. E a gente quando vai... no Covid, né? Mesmo no Covid, aí Nancy, a gente não tinha aquele momento de eu sair com Nancy, pegar minha garrafa de vinhozinho, a gente vai lá, ficar conversando, batendo papo, conversando, tudo entre. É um momento importante. Nunca deixe de ter um momento a dois de vocês. Essa rotina, que rotina? Muda a rotina. Às vezes eu gosto de mudar. Adoro o outro meu hobby, adoro viajar. Nancy já não gosta tanto de estar saindo de casa. Ela gosta também. Conta direito essa história. Mas você não gosta tanto de sair de casa. Deixa eu falar. Se eu pudesse, eu a cada 3 meses estava com a mochilazinha nas costas saindo. Assim. É porque assim, eu sou plena. Quando eu viajo, eu gosto de ficar. Minhas filhas dizem, mãe, tu fica offline. E fico mesmo. Eu fico sem querer, fico olhando, passarinho, negócio. Eu fico plena. E ele é agitado. Então, se ele quer, até na viagem, se ele vai para um lugar, ele não quer ir para 2 lugares.
Se for para o exterior, ele quer ir para 3, 4. Então, eu odeio fazer mala, carregar. E como o homem pega 2 cuecas e viaja com 3 calças... O problema é que não Como se leva compactua? container Não pra leva viajar. container. É um container Não desse leva tamanho. container. A Eu gente digo assim, entende, olha, a gente você entende. esqueça. Como eu viajar Você... com uma mala de 10 quilos? Lógico, você usa essa sua cueca, vira de lado. Mulher não é assim. Assim, leva uma calcinha, lava todo dia, Não, é estende. bem assim. Mulher não tem que combinar, mulher. Não tem os apetrechos de maquiagem, não tem não sei o que de shampoo. Ele pega o Lógico. shampoo do hotel. Um shampoo Ou que pega deixa o seu cabelo, shampoo. ou pega... Não, o meu ele nem pega. Não sei por quê. Não, eu não quero, porque o shampoo de Ainda Nancy... bem. O shampoo de Nancy é muito chique, pô. É de 5 estrelas, Porque ele então... não sabe já... usar. Aquele shampoo caro que tem que botar pouquinho, né? Aham. Tem aquelas brigas de casal da pasta de dente e tudo, pronto, é ele. Eu digo, quer usar, mas use do jeito que eu quero que você use. Calma, pessoal. E Mas aí, isso aqui não é um desestímulo no casar, não. Casamento é bom. É paciência, assim mesmo. A gente já está de coisa a discutir. Então, assim, tem sapato que a gente tem que levar, tem roupa e tudo mais. Então, ele disse, olha, eu gosto de colocar isso, não é muitas roupas. Então, aí ele vai para muitos lugares. E já eu prefiro estar em poucos lugares e aproveitar mais, entendeu? Então, até isso a gente tem adaptado um pouco. Porque aí eu falo para ele, ó, isso, tá vendo? Voo. Eu não tenho uma idade, né, de estar voo de madrugada. Aí ele se acha que tem 20 anos. Quando no outro dia a gente tá assim, ó. Não, mas Morto, que eu não aguento. Concordo. Faz muito tempo que eu não pego mais voo de madrugada, não viajo mais, não. Eu acho que chega uma hora que eu disse a ela, eu e ela, eu só vou viajar agora no conforto, com qualidade, com tranquilidade, mas gosto, porque é um hobby. Dessa vida, a gente, nem a roupa do corpo você leva, aproveitar o máximo possível. Isso é a verdade, isso é uma lição que a gente tem. E vamos à próxima viagem. Então, vocês diriam que o segredo é vocês terem pelo menos uma noite por semana só para vocês? Olha, para falar a verdade, a gente não tem assim, na semana é isso, porque tem semana que a gente mal se vê. Então, é só assim, quando eu, pelo menos, estou muito sufocada, aí eu digo, eu estou cansada, não aguento mais isso. Aí ele percebe e a gente sai, entendeu? Mas ele, por exemplo, tem um hábito de acordar muito cedo para correr. Eu adoro dormir. Ele acorda cedo para correr. Eu faço exercício, só que eu faço musculação, porque eu acho que muita corrida para a mulher estraga a mulher. Estraga joelho, estraga colagem, estraga tudo. Eu não gosto. Aí eu corro o suficiente. Mas ele acordava e ele fazia zoada para me acordar. Aí eu digo, você agora vai pegar seu tênis, bota essa porcaria do seu tênis do lado de fora, pegue seu short, bota do lado de fora do quarto e troca de fora, porque eu preciso dormir. Então, aí ele respeitou, mas até ele respeitar, ele me acordou muito tempo de madrugada, porque ele ia correr. Então tem isso também, né? Cada um com suas manias. Então tem época que, de fato, por exemplo, eu estou mais cansada, e aí ele percebendo isso, vamos descansar, a gente tem hoje casa em praia. Aí ia para casa de praia, a pandemia foi muito bom, porque a gente pôde, assim, ele não cozinhava nada, sabe? Aí na pandemia, ele tinha que cozinhar. Aí eu adorei, né? Porque ele começou, já agora não cozinha mais, entendeu? Então, assim... Porque também agora eu estou cozinhando mais porque devido ao tempo, corre grande, mas no final de semana, quando eu tenho um tempinho, eu sempre vou. Eu era 0,00, sabia nada, e comecei, por que não a gente mudar? Mesmo depois de 30 e poucos anos, com a pandemia, entrei pelo YouTube, comecei a entrar em programas receitas fáceis e comecei a cozinhar. Eu que não cozinhava nada, eu fazendo risoto de camarão, fazendo não sei o quê, melhorei, porque eu era 0, realmente, sabe? E outra coisa, um dia desse eu comi, fiz um prato, eu digo, poxa, como tá gostoso. Faltou o sal. Sim, mas são coisas que a gente tem que estar se adaptando, mas eu procurei mudar. Isso para mim foi uma vitória. Eu que não sabia cozinhar um ovo. Verdade. E fazer um prato, uma coisa... Tapioca, metade do pó da tapioca era no chão. Não era só assim, mas a gente Só muda vai... de Eu endereço. pedi tanto a Deus para me dar um homem assim que cozinhasse, veio ele, que não cozinha. Sim, mas veja, Deus tem muitas coisas que nem todo mundo nasce com a perfeição para tudo. Tu imagina se eu fosse perfeito em tudo. Ninguém é perfeito em tudo. Você tem algumas... Meu sonho de consumo chegava assim, eu novinha de um plantão, ter algum jantar pronto. Não tinha nunca. Era, mas antes a gente Aí eu não... deixei de fantasiar. Outra coisa, outra dica para vocês, mulheres. Sonhe um pouquinho.
mas não está acontecendo, não vai acontecer com esse sujeito, esse sonho. Eu mesmo faço meu sonho. Tique, ligo, o jantar chega. Veja, hoje em dia tem, mas antes a gente tinha os pratos, era congelado. Veja, eu saí de uma casa que tinha 2 empregadas. Nancy saiu de uma casa que tinha 2 empregadas. Fazia tudo. Então, de repente, eu e ela só, dentro de uma casa. Tinha saudade da minha casa, Nancy tinha saudade. O que é que eu ia fazer? Eu comprava os pratos congelados, enchia o freezer todinho, descongelava e ia comer. Hoje em dia, todos vocês aqui têm iFood, dá uma clicada lá, pá, tá lá a comida, no instante chega. A minha filha lá em casa não cozinha, só clicando o dedinho, pá, o tempo aí chega. Chega de comida pronta, né? A comida pronta. Então, é outra fase, outra geração. Mas a geração lá atrás dos nossos pais, era todo mundo que tinha empregado em casa. E é verdade. E entrando nessa área de, né, concordar e não concordar, como é que quando tem uma discórdia entre vocês dois, tanto na vida assim, da rotina do dia a dia de casamento, como na profissional, né? Porque vocês trabalham juntos. Então, assim, são casos diários que tem que entrar em concordância, os dois. E já aconteceu algum caso que vocês, assim, um tinha uma opinião e o outro tinha outra? E como é que vocês chegaram a uma conclusão sobre isso? Várias vezes. Eu vou dizer assim, para evitar briga e evitar confusão, eu sempre aprendi uma coisa na vida. Não se pedia, eu nunca dava não a ela. Mas não fazia. Sim, não fazia, mas não dava não. Porque se você de cara, você vê assim, não vou fazer, é confusão. Eu vou fazer, meu amor, espera um pouquinho. Vou fazer, meu amor, espera um pouquinho. Não, aí eu ia fazer depois, mas não fazia. E tem discordância, sempre teve discordância, até em alguns casos a gente está operando, mas a gente tenta se adequar um ao outro. Isso é importante. Eu vou ser mais objetiva com a resposta. Profissionalmente falando, é como uma discussão clínica. Então, a discussão clínica, tomou board, que a gente avalia o caso, sempre vai ter uma opinião de um e de outro. Então, eu digo, minha opinião é essa. E a opinião dele diverge da minha. Se o paciente é dele, ele conduz da forma que ele acha, mas eu emiti minha opinião e respeito ele conduzir da forma dele. É como profissionalmente falando, a gente sempre se respeitou nesse sentido. No dia a dia de casa, se eu estiver bem certa do que eu estou falando, sabe, o que eu estou falando, eu digo a ele, eu disse, reflita, mas eu não abro um trem do que eu estou pensando. Eu não vou confrontar ele, a gente não... a água do rio, não tem essa história que ela contorna as pedras, né? Então, eu acho que a mulher tem esse papel, a gente não pode... É assim mesmo. Não, eu vou dizer, olha, eu não abro. Quando eu estou certa do que eu estou falando, eu disse, eu não abro. Você quer fazer, faça. Mas eu não acho que isso está certo. E ele também diz isso comigo. Aí depois a gente vê quem é que estava errado, o que é que aconteceu e conduz tudo da melhor forma. Mas a gente tem que ter convicção do que a gente pensa e do que a gente quer. Ele tem e eu tenho. E profissionalmente a gente se respeita. Perfeito. A gente tem que ter essa parceria muito importante. Para você manter um relacionamento, é importante respeitar o espaço de cada um e nunca estar brigando. Eu conheci Nancy quando a gente estava... Nancy fazia ginástica desde a época. Hoje, passaram 30 anos, Nancy continua fazendo ginástica todos os dias. E essa parceria entre eu e ela, nesse de um respeitar o espaço do outro, é muito importante. Então, a gente mantém isso aqui, a gente vem isso junto, respeita, cuidar também para você não querer fazer só o que você quer. Eu sei o espaço dela. Hoje, eu percebo que hoje é o momento dela. Ela está como presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, cheia de tarefas, cheia de atividades. Então, isso tudo isso eu sei que isso ocupa tempo. Eu fico nos bastidores, dou minha opinião e recuo. Dou minha opinião e recuo. Como é importante o posicionamento da mulher. Ele estranhou no início. Ele já foi presidente, ele já teve os cargos. Quando ele me viu trabalhando nesse sentido, eu tive que pegar ele para dizer, você já teve seu momento, agora é o meu. Eu não vou abrir mão disso. Eu quero isso para mim. Então, entenda, ou você aceita ou você aceita. E aí, ele parece que acordou, sabe? Aí, não, tá certo. Aí ele passou. Só. Não, mas assim, é a forma como é feita. É porque, assim, na prática, sabe, gente, não tem nada de casal 20, né? Na prática, eu sinto muito que a mulher tem que se posicionar mais do que o homem. Não de uma forma agressiva, não de briga, mas dizer assim, é assim, tá lembrado quando você... Pronto, agora sou eu. A gente tem que ter esse posicionamento, sabe? É o que eu penso, né? Eu acho que tem que...
Às vezes eu dou opinião sobre o que vai acontecer. Às vezes, Nancy, tu tá dando muita liberdade. Nancy, cuidado, não sei o quê. Essa turma, muita gente só quer aparecer. Às vezes, cuidado, tem gente que quer aparecer mais do que você. E é verdade. É porque eu sou mais democrática. E ele não. Ele centraliza as coisas para ele. A em democracia, tudo que ele faz. Às vezes, é e eu sou de distribuir tarefas. Aí essa democracia, ele disse que é demais, que é prejudicial para o trabalho. Profissionalmente falando, por exemplo, esse final de semana a gente passou 5 dias. E era muito engraçado, porque ele queria ir para uma sala, ver alguma coisa, eu queria ir para outra. E ele ia para um lado, ele ia para o outro. Daqui a pouco a gente se lá, estás aonde? Eu estou aqui aonde? Aí ficava a gente, e o pessoal, tu viu Darla? Vi não, viu Nancy? Vi não. E a gente fica com os amigos, ele fica com outros, dentro do próprio local. Do congresso, eu ia para uma sala que tinha uma coisa diferente, Nancy estava em outra sala, e às vezes a gente só se encontrava no final do dia. Para ir para um jantar. Vocês não perguntaram de ciúme, por exemplo, se a gente tinha muito ciúme. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, que vocês entraram justamente nesse tópico antes. É um pouco sobre, acho que a rotina de Nancy, doutora Nancy, sobre ginástica, que o senhor falou que ela praticava muito, há muito tempo. E eu, assim, eu falo por mim mesma. Uma professora minha ela falou que uma aluna dela fez um projeto, acho que foi para o TCC, alguma coisa desse tipo, sobre estudo em relação à atividade física e os estudantes de medicina. E aí o que foi observado? Que quanto mais os estudantes iam passando dos períodos, mais iam abandonando as atividades físicas. Sim. Então, tipo assim, a gente vê que tem essa... Assim, com a rotina, a gente acaba deixando de segundo plano algumas vezes. E, assim, médicos também, porque, querendo ou não, a rotina só vai ficando mais complicada. Então, eu queria saber de vocês. O que é que vocês acham que os médicos, eles acabam negligenciando a saúde? Sim. Muito. E eu acho que exercício físico é hábito, é rotina, é persistência. Então, eu era estudante de medicina. Nossa faculdade era ali no Oswaldo Cruz, né, que é o PE, e tinha uma academia que era perto. A gente pegava um ônibus que chegava logo, ou então às vezes ia andando. E aí eu levava uns 5 colegas minhas, e assim, para fazer na mesma academia. E a gente, na hora do almoço, corria para lá. Não, você tem que fazer. A concorrência está grande, se a gente não ficar bem, mas acima de tudo é que ele não fazia bem. Porque você gera, né? Hoje a gente vê a quantidade de hormônios que favorecem a questão celular, a questão cognitiva, o envelhecimento da gente é mais lento, né? Do que você pega uma mulher que faz exercício físico e a que não faz, você vê a mulher que não faz muito mais inflamada. Inflamada, você inflama a parte cerebral, a parte cognitiva, né? Então, tudo isso eu acho que a mulher tem que investir mais. Porque eu tenho um filho e eu tenho que ficar em casa e não fazer ginástica. Então, eu carregava minhas filhas. As minhas amigas cansavam de ver, eu deitava elas nos colchão da academia e deixava as meninas lá, quando eu não podia deixar em casa. Aí eu dizia para ele, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou para a ginástica, eu corro da ginástica, troca as meninas e você que leva para o colégio. Você transporta, porque aí eu fico... Então, assim, existia esse acordo. Quando ele queria fazer alguma menção sobre eu ir para a academia, deixa eu ir, porque minha cabeça não fica bem se eu não fizer exercício. E aí eu fui criando, e hoje ele também tem a rotina dele, ele fazia, mas ele tinha um futebol que ele ficava irritado. Eu disse, procura alguma coisa, ele teve o concurso da polícia, começou a correr, e corre até hoje, é um grande corredor. Então, assim, a gente até nisso, a gente é pelo esporte, entendeu? Eu acho importante a gente não deixar... Isso é que se fala, são 2 coisas fundamentais, a boa alimentação e atividade física. Esses 2, eu ainda já pratico isso há 35 anos, mais do que isso aí. E sempre a gente juntou com essas 2 coisas, que é estímulo. Eu estou sempre fazendo parte, agora hoje mesmo, hoje eu já fiz, a gente vai para o Congresso Americano, em dezembro, em San Antônio, o maior evento da mastologia. Todo ano a gente viaja para um congresso internacional. Um brasileiro e um internacional. E fora os outros que a gente participa. E no meio eu também já participei de 2 maratonas lá em San Antônio. Hoje eu me inscrevi na meia maratona. Eu digo, já fiz 2 maratonas, vou correr a meia para ser mais rápido. Para não ficar 3, 4 horas correndo. Aí, quer dizer, é um estímulo.
O que é que eu faço? Vou começar a me preparar. Então, você vai treinando, essa alimentação, tudo isso é importante. Então, a gente tem que ter essa rotina. Para vocês mais jovens aqui, para todos vocês aí que vão participando também desse podcast, é muito importante ter essa rotina de atividade física. Nancy mostrou um exemplo. E conectando essa questão de exercício físico, né? Hoje um dos maiores fatores de risco para a mulher, para o câncer de mama, é o sedentarismo. Então, assim, eles são exemplos de vida, assim, porque eles estão ali diariamente nos ambulatórios, influenciando as pacientes a fazerem exercício, que isso vai evitar ter câncer de mama. Impacta muito. Então, assim, nós como futuros médicos também, muitas vezes eu, quando estava sem malhar, sem ter uma rotina de saudável mesmo, eu me sentia culpada de estar no ambulatório incentivando a paciente, olha, vá ser saudável, vá fazer exercício, vá emagrecer, e nós que estamos indicando, não estamos fazendo. Então, fica aí para vocês, estudantes de medicina, ser exemplos também, né? A gente não pode falar o que a gente não faz, a gente tem que falar o que a gente faça. E eles são exemplos disso. E, juntando agora, vai ter a corrida, né, a Flor da Pele. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa corrida, qual é o intuito dessa corrida. É algo muito lindo, gente, passar sério. A palavra à maior autoridade sobre isso. A presidente. É porque o Instituto Flor da Pele, ele já existe há 7 anos. Darla, inclusive, foi considerado cidadão uberabense, porque ele vai desde o primeiro projeto Flor da Pele em Minas Gerais. Então, ele vai para... E faz 5 anos que eu tenho ido. Então, esse projeto, ele é baseado em 4 pilares. O primeiro pilar é o Celebrar a Vida, que é grupo de mulheres, tanto pacientes que têm câncer, como pacientes que não têm, ou as pessoas envolvidas com a questão de ajudar na reconstrução e tudo. Aí tem esse encontro, que se passa o dia falando sobre a jornada de paciente com câncer, né? E abrindo parênteses, a jornada de uma nordestina não é uma jornada pós-câncer, ela tem uma jornada de trabalho. Ela não é dada a ela a oportunidade de pensar, por exemplo, que depois de um câncer ela precisa melhorar um pouco a questão do ressecamento vaginal, por conta da questão a parte feminina dela, da atividade sexual. Então, isso a gente precisa ensinar a ela, quais são os meios que ela pode superar isso. A gente tem que ensinar a elas que aqui não tinham hábito de saúde, precisam ter hábito de saúde. Que não faziam dieta, são obesas, melhorar a questão da alimentar, não faziam atividade física, ser outra pessoa após câncer. Então, o primeiro pilar é Celebrar a Vida, que vai ser no dia 11 de junho, vai ser no Círculo Militar, e a gente vai discutir durante essa Celebrar a Vida toda essa questão da jornada de paciente com câncer. Dia 12 e 13, vem médicos de toda parte do país, que fazem parte do Instituto Flor da Pele, fazer 16 reconstrução mamária no Max Day, que foi parceiro do Instituto Flor da Pele e que a gente trouxe através da nossa Sociedade de Mama de Pernambuco, e vamos operar essas 12, 13 pacientes. A gente não está fazendo isso sozinho. Foi preciso muitas mãos e ainda precisa de muitas mãos nisso, porque a gente teve que fazer essas camisas, cada uma é R$60. São camisas com tecido muito bacana, dry fit. A camisa da corrida. E é com a venda das camisas que a gente consegue custear prótese para paciente, o sutiã que ela usa, a meia que ela usa. A gente tem o Instituto Flor da Pele, ele faz... É muito lindo porque, por exemplo, a gente tem testemunho de pacientes que vão ser operadas que recebem flores. E várias já disseram assim que nunca receberam flores de absolutamente ninguém. E recebe antes de operar a reconstrução. Então, é muito emocionante. A gente dá mimos a elas. E tem todo o contexto humano de acolhimento com aquela pessoa que é pobre e que precisa disso. E aí, no dia 14 de junho, que é o domingo, a gente fecha todo o ciclo do Flor da Pele. São 4 dias, não de carnaval de bebida, mas são 4 dias de muita emoção e de muito celebrar a vida mesmo. E aí, no dia 14, de 6h30 da manhã, a gente sai do Max Day Hospital ali no Rio Mar e percorre um trajeto de 3 a 5 quilômetros, caminha quem quer caminhar, corre quem quer correr, e aí finaliza todo o evento ali. Então, a gente precisa, de fato,
da participação de todos envolvidos com a venda das camisas. Temos 1.000 camisas para ser vendidas. A Liga de Liama da Nassau é que está responsável por receber via uma plataforma que elas criaram. Então, tem na bio, né, tem um link lá na bio delas que proporciona a compra dessas camisas. Então, mesmo quem não vá, pode, por exemplo, doar o valor e a gente dá essa camisa para quem é pobre e não pode, porque é com a camisa que você tem que participar do evento. Então, todos estão convidados, tanto para ajudar como participar. Eu acho que estudante de medicina tem que se envolver com essa parte e outra aí, porque isso humaniza o médico, né? Isso faz o médico sair do ciclo dele de só ciência e entender que muitas vezes... Eu vi um dado estatístico agora recente no Congresso, falando sobre espiritualidade, que a maioria das pacientes que recebem um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, é impressionante. O primeiro apego a quem elas tiveram mais ajuda, elas falam que é através de Deus, a quem elas confiam o destino daquela doença. Então, é preciso que a gente, como médico, se transforme, que consiga entender que ela tem a crença, que consiga aceitar, que coloque o câncer não como uma desgraça, sabe? Mas que vai existir graça ali, vai existir transformação, porque a gente, na verdade, veio para cá para morrer também, né? Então, tem que ter um entendimento e uma fala de um médico assertiva a respeito dessa trajetória de pacientes que têm câncer, né? Então, esse projeto é muito lindo. Eu gostaria que vocês divulgassem bastante esse projeto e entusiasmassem as pessoas. O ser humano, ele nunca pode ter um movimento centrípeto. Centrípeto é quem trabalha só para si. A gente não tem alegria com esse movimento. O movimento do ser humano tem que ser centrífugo, em direção ao outro. Então, eu, novamente, voltando à questão que a gente conversou muito de ser mulher, médica e profissão, todas as vezes que eu saía de casa como médica e minhas filhas estavam doentes, que eu tinha que deixar com babá, mas eu tinha que cumprir, eu pedi a Jesus, eu cuido dos teus, tu cuida das minhas. E aí, quando eu voltava, milagrosamente, minhas filhas estavam sem febre, estavam tudo bem. Então, a gente tem que ter muita fé e determinação no dia a dia da gente. E quando a gente faz esse movimento em direção ao outro, né, eu poderia faltar um plantão, eu poderia não ajudar um ambulatório lá, com não sei quantas mulheres que passam 6 meses para marcar para mim, eu tinha esse compromisso de ir. Então, eu faço um movimento centrífugo em direção ao outro e Deus vem com todo aquele fazer dele diferente e cuida da gente, né? Então, é isso aí. Eu conto com vocês nessa causa do Instituto Flor da Pele. Isso é um movimento muito lindo, pessoal. Vocês não têm ideia, começou em 2019 e esse movimento a gente começou em Uberaba, agora foi realizado em Caruaru no ano passado, já teve em João Pessoa e agora vamos estar em Recife. Vale a pena até vocês estudantes participarem, principalmente do seminário que é na quinta-feira. Vamos sair dessa zona de conforto e participar. Um evento lindo, bonito. É um voluntariado, um voluntariado que a gente não ganha nada. A gente ganha muito obrigado da paciente. Já faz 6 anos que eu Inanci participa desse evento em Uberaba. A gente só ganha muito obrigado. A gente vai com muito amor, carinho, com atenção. Isso faz parte da medicina. A gente tem esse sacerdócio também de querer ajudar. Estamos selecionando talvez 15 a 16 pacientes vamos ver se a gente consegue mais uma sala para a gente colocar 16 pacientes para a gente poder operar no dia 13, no dia 12 e 13. Pronto, tem coisa melhor no dia do namorado, a gente vai estar operando, vai ser o maior presente que a gente vai estar dando. E eu nasci junto de novo. Tá vendo? São quantos dias de namorado nós já passamos juntos? Se for contar o casamento e o namoro, são mais de 40 anos. E eu e Nancy nunca deixou de presentear um ao outro. Eu acho sempre isso importante. No meu aniversário, no aniversário dela, a gente está sempre presenteando um ao outro. Porque eu acho que ela vai ficar dizendo, mas a chama do amor nunca deve apagar. Ela vai rir. Mas eu sou mais prática, objetiva. Mas Agora, cuidado. Quando esse, cumpre. É perigoso, porque eu estava com Nancy. Eu estava com Nancy em Petrolina, que a gente foi para um casamento, e ela precisava de um cinto. Um cinto terminou em 2 bolsas, um sapato
Quer dizer, um cinto, cinto, eu lembrei. do cinto de R$100 passou para a conta lá para cima. Ela falou, pronto, presente E eu sou dessas. É no seu cartão de crédito mesmo. No Exatamente. meu é outra coisa. O importante é você ter o cartão Black Infinity, para você pagar a conta. E aí, de um cinto passou para sapato, 2 bolsas, carteira, não sei o quê. Eu digo, que presente do Dia das Mães, cara, nada mais é o que vale. É você estar sempre junto. E quando eu falo assim, é verdade mesmo, porque é tão triste você no dia do seu aniversário não ganhar nada. Então, eu e Nancy temos essa parceria de sempre a gente dar um presente ao outro e a gente manter o dia do namorado. Sim. Aí você perguntar, e a rotina? Eu não vou fazer nada? Não, depende de você. Eu gosto, porque no dia do namorado, mesmo com 40 anos de casado, você não sair para jantar, sair para você poder namorar, fazer tudo isso. Depende de como você está. Isso é muito importante. Eu nunca esqueça disso. Isso não é propaganda enganosa, não, mas ainda assim tem essa rotina mesmo. Diga aí, você. É ou não é não, assim? Estou brincando, é verdade. Mas é verdade, a gente gosta. Então, é um exemplo que vocês, por favor, tentem melhorar esse relacionamento de vocês, que é muito importante. Doutora Nancy, eu até me emocionei, meu olho encheu de lágrimas quando a senhora falou desse projeto lindo. Eu realmente... Vale a pena. Vale muito a pena. Eu incentivo realmente... Estou falando aqui no nosso projeto porque é um projeto que realmente fez meus olhos brilharem quando a senhora falou. E puxando justamente para tudo isso, né? Qual foi, eu pergunto uma pergunta para vocês dois. Qual foi um caso, assim, que durante a formação de vocês, durante todos esses anos, que marcou vocês? Um caso, seja, não sei, algum caso que marcou vocês de alguma forma? Eu tenho um caso, a gente já lida, eu vou lembrar mais do caso de... São tantos inúmeros, né? Eu como cirurgiã geral, mas eu como mastologia, porque a mastologia trabalha muito com a doença, que é um estigma muito grande, né? A gente, até os próprios médicos têm dificuldade de falar sobre finitude. Os médicos têm dificuldade de falar de morte, de finitude, de perdas. E aí muitos não sabem até hoje da notícia ruim, né? Que tem um câncer. Então, um caso que eu lembro bem era uma paciente que já era minha há 5 anos, eu tratando a mãe dela de câncer de mama. E ela pediu que eu tirasse os estudantes da sala, que ela tinha algo a falar comigo. E aí eu achei estranho, porque 5 anos ela nunca disse nada em segredo. E ela me perguntou assim: doutora, eu vou contar uma história minha e da minha mãe. E eu queria que a senhora dissesse que, contando essa história, se minha mãe teve o câncer por conta dessa história. Aí eu disse, qual é a história? É que eu sou dependente muito financeiramente do meu marido. Mas meu marido, eu não quero ter relação com ele, mas ele estupra não só a mim, mas a minha mãe, todas as vezes que ele quer. E aí, assim, eu me lembro que eu me sustentei para não chorar, porque é uma das coisas mais... Um estupro já é uma coisa violenta. Imagina a pessoa estar dentro de casa constantemente e vendo a mãe ser isso, né? Ser estuprada. E aí ela disse... Eu disse, eu simplesmente não sei o que te dizer, porque você não tem como ter sua independência. Ela disse que se saísse, não tinha casa para ir, ela iria para a rua, morrer de fome na rua. E que ela todos os dias rezava para Deus levar o marido dela. E se isso era um pecado. E aí eu disse, acho que não, porque o ruim é ele, não é você. E aí passou muitos anos, depois ela veio com a notícia que o marido tinha morrido, eu dei graças a Deus, lógico. Aí, mas enfim, assim, isso me chocou muito, porque é uma falta total de dignidade, né? E recentemente foi uma paciente que eu tratei ela jovem de câncer de mama. E ela sofreu muito com todo o processo, ela teve que fazer a criopreservação, porque ela vai querer ter filhos. E aí, não fazem 2 semanas, ela me manda o exame da mãe dela e também um câncer. Aí a frase que ela usou: daí que eu achar que o estudante de medicina que se envolve em projetos sociais, humanos, ele vai se tornando humano e Deus capacita para a gente dizer as melhores coisas para os nossos pacientes.
A ciência é para todo mundo, mas essa preparação humana requer a sua vontade. Não tem faculdade nenhuma que ensine isso, não vai ensinar. O seu preparo é o contato que você tiver, seu coração aberto para ouvir para as pacientes. E aí ela me disse isso assim: como é que um raio cai 2 vezes na mesma casa? Triste. O que eu disse, não fui eu que disse. Para mim, é uma capacitação espiritual. Para mim, eu sempre acho que é o Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu me abro para essa parte humana. E eu disse para ela, não, porque Deus nos fez único e cada um tem a sua página. A sua página do câncer é uma, da sua mãe é outra. Então, assim, é um câncer, é um nome que as duas têm de câncer, mas sua história vai ser uma, história vai outra. Vá lá no consultório que eu vou conversar com você sobre. Então, as histórias que eu tenho para contar, eu já fui muito tempo despreparada nisso. E quando eu fiz esse movimento de me interessar, de ouvir muito, todo médico tem que ouvir muito, ele não pode colocar a ciência nem ter vaidade, eu sei muito mais. Então, eu e Darley, quando chega no ambulatório público, a gente dá bom dia para as pessoas que estão ao redor. E eu já ouvi isso, doutora, eu sabia que a senhora ia me atender bem, porque a senhora me deu bom dia. Tem muito médico. Então, é uma coisa horrorosa, um médico não dá um bom dia, cumprimentar. É lógico que tem dias que a gente está sobrecarregado, corre muito, mas na medida do possível, a gente tem esse em mente, sabe? Esse tratamento humano não faz a gente ser menor, não nos tira a ciência. E isso a gente só sabe quando a gente ouve e a gente treina. E as faculdades, até pela grade, não conseguem ter cadeiras de espiritualidade, de humanismo, de como fala, eu adoraria ser professora dessa, se tivesse uma cadeira dessa. Porque a gente, contando a vivência da gente, a gente tem técnica para falar sobre doenças que são difíceis. A gente tem que falar de ciência numa linguagem que eles entendam. Então, é absurdo quando a gente vê no hospital o médico querendo dizer para um paciente sobre alterações de exame e ele falar com termos médicos. A pessoa não vai entender nada. Então, não faz a conexão. Conexão entre pessoas fazem quando a gente tem uma linguagem comum que atinge a todos. E até acho que entra nisso que a senhora falou, justamente o médico, às vezes, alguns médicos, não tem... Como a senhora citou o exemplo desse paciente que falou, sabia que a senhora iria me atender bem, porque a senhora me deu um bom dia. Então, a gente vê que alguns pacientes já ficam com um certo receio. E aí o médico ainda fala de uma forma, às vezes, não da melhor forma que deveria ser transmitida aquela informação. Então, gera, primeiramente, um paciente retraído. Segundamente, que guarda... realmente frustrações, né? E vai chegar em casa, primeiramente, com uma dúvida de que às vezes não vai saber o que está acontecendo. Tratamento. Não sabe, não adere ao tratamento, não volta. Então a gente vê uma problemática. Olha, uma coisa que está tendo muito problema, a gente tem isso, nós só que a gente trabalha, eu estava no ambulatório e fui chamada para socorrer uma residente, que a paciente tinha batido nela. E eu fui perguntar o que foi que aconteceu. Ou jogado uma cadeira, eu não entendo bem. Não me lembro bem como foi. E ela disse, foi o seguinte, eu peguei o celular, ela ia ser atendida, eu peguei o celular para falar e ela achou que eu iria conversar sobre outros assuntos. Por quê? Porque hoje existe uma mídia que criminaliza o médico, que coloca o tempo todo, que houve um erro porque o médico estava no celular. E muitas vezes o médico está agendando ali ou uma transferência de paciente, seja lá o que for. Então, o que é que falta? Comunicação. Então, eu hoje, se um paciente entra num ambulatório do SUS, eu digo, você dá licença que eu estou terminando aqui uma ligação. Então, eu acho que a comunicação de você dizer que você está com o celular porque você está trabalhando, licença que eu vou atender porque é uma paciente que eu preciso falar. Tudo certo, tudo certo. Então, assim, como se a gente se acha muito Deus, né, como médico, a maioria acha, a gente pega o celular e acha que não deve satisfação para o paciente. Então, a comunicação, veja, é tão importante para um casal, mas é importante na nossa profissão. Então, o celular hoje é uma coisa muito perigosa para quem está nos plantões, para quem está atendendo, entendeu? Então, tem que fixar um pouco isso e evitar um pouco usar desnecessariamente. Aí você ia falar algo?
Era sobre o caso que eu tinha perguntado. Um caso, eu tive uns 2 casos que foi bem significativo para mim. Uma paciente tinha um câncer de mama e ela passou por todo radioterapia, quimioterapia, uma série de coisas. E aí o marido dela largou ela num momento que ela mais precisava. Mas sabe por que ele largou? Porque ele dizia para ela: não vou ficar perto de você não, porque senão eu vou pegar câncer igual a você. Veja o quanto isso aí é importante. E isso foi um caso que impactou muito essa paciente. A bichinha sofreu muito. E outro caso foi quando eu estava começando nessa parte de reconstrução de mama, uma paciente com câncer. Todo mundo do serviço tinha indicado uma mastectomia dela, arrancar todo o peito dela, ela ficar sem nada. Ela, na época, 26 anos. E a gente, na época, eu estava começando essa técnica de reconstrução de mama e fiz a opção de não retirar a mama dela. Fiz uma plástica nela. E 25 anos depois, essa paciente todo ano vai lá me visitar, fez: doutor Darley, eu estou assim, graças ao senhor. Então, são coisas que marcam tanto. E ela olhar para mim e fez. Eu chamava ela da boneca Barbie. Ela parece mais uma bonecazinha Barbie. Ela todo ano ela vai lá, pega um saco de abacate e me entrega todo ano de presente. Graças ao senhor, eu não perdi minha mama. Então, veja quantas histórias bonitas, história marcante, que isso é algumas das várias histórias que eu não citei, mas são 2 histórias que até hoje eu levo como exemplo de vida. E a gente já se encaminhando para o final. Por mim, a gente nem acabava aqui. Acho que a gente podia ficar um dia inteiro conversando. Amanhã de 4h30 da manhã tem que estar acordado, porque a gente precisa malhar de 5 horas da manhã. Verdade. Amanhã, 5 horas, eu tenho que estar no batente, na academia. E na academia amanhã eu vou estar vendendo as camisas. Amanhã já tem um bocado de gente que eu vou levar as camisas. Por favor, pessoal, participem. Essa gente. é a campanha muito importante. Você não tem ideia do quanto vai ser importante essa muito campanha. Especial. Na compra de próteses, na compra de sutiã, na compra de tantas coisas que a gente vai ajudar. É uma coisa totalmente filantrópica. A gente é pelo amor, carinho, um trabalho imenso. Mas junto com a ajuda de vocês, qualquer coisa, procure aqui a Liama, aqui na sala, minha doutora. E como também todos vocês estudantes, ajude. R$60, vocês gastam fácil o Borogodó ali em Serrambi, na festa, quando você o Borogodó, que vocês vão pagar R$800 ou R$400 em inscrição. O Cavaleira começa a pagar da agora, é quase 800. R$60 não é nada, pessoal. Isso é verdade. Apoiem, gente, essa causa. Meu Deus, que projeto lindo. É muito lindo, muito lindo. Mas, infelizmente, me encaminhando para o final, eu queria que vocês relembrassem algum momento que vocês se sentiram orgulhosos da carreira de vocês. Era isso. Queria que vocês relembrassem pra gente. Eu acho que pra gente, médico, eu nasci, cada dia que a gente exerce a nossa profissão com muito amor e carinho, sempre é uma vitória. Eu, quando saio de casa e quando eu vou para o Barão, por exemplo, amanhã de nascer fazer ambulatório na quarta meu dia, e aí, às vezes eu vou rezando, chego lá com a mesma vontade de Dr. Darley em 94, começando um ambulatório de mama. Pacientes, depois de 30 anos, eu fico vendo pacientes que a gente operou lá atrás hoje. Então, são momentos importantes que a gente tem de vigor, vontade. Eu podia, não, eu vou desacelerar, mas eu nasci, parece que a gente está com o pé no acelerador e a gente não para de estar fazendo coisa, de estar com sonhos, com ideias ainda, vários projetos. Foca na pergunta. A pergunta é assim, o que eu digo é o seguinte, que a medicina, para mim, para mim, todo dia é um desafio. E eu nunca deixo de ter um desafio de estar focando naquilo que eu mais gosto de fazer, que é estar ajudando o próximo, ajudando essas pessoas de câncer. Ela perguntou qual é uma situação que você sentiu orgulhoso. Para mim, o meu orgulho não, veja assim, eu digo para mim, tudo que eu passei na minha vida, como passar na medicina, passar na residência, passar em um mestrado que eu pensava que ia ser difícil, passei no mestrado, terminar um mestrado, terminar um doutorado, tá como professor, começar um pós-doc, uma série de coisas. São tantos desafios no meu dia a dia que, para mim, tudo isso é importante. É como as minhas filhas nasceram, quando a minha filha, eu levando assim para a maternidade, começou de manhã, veio parir à noite, foi quase não sei quantas horas de parto, que Nancy queria ter parto normal. E as 2 foi parto normal. Então, assim, são vários momentos. Que eu tenho orgulho de tudo isso que a gente passou no nosso dia a dia.
E Nancy concorda com tudo que eu falo. Não, profissionalmente falando de orgulho, né? Todas as etapas de vida você tem orgulho, né? Você passa numa residência, é motivo de orgulho. Você, por exemplo, eu fiz a especialidade de mama, mas pelo um contingente de vida, de opções e de escolhas que a gente tem que fazer, eu fiz a prova de título de especialista agora, em 2024. E eu nunca tinha feito a prova, porque eu achei que tinha passado o tempo de eu fazer essa prova. Mas aí eu fui incentivada, teve uma época que eu tinha até vergonha, porque eu não tinha feito a prova. E aí eu disse, não, eu vou estudar, e eu passei. Então, assim, eu fiquei com muito orgulho, porque é uma prova, assim, difícil, e, né, eu passei também no mestrado, também o meu mestrado era difícil, porque tinha uma parte de inglês e de currículo, eu também passei. Mas isso são títulos, e títulos a gente deixa no papel. Ninguém vai lembrar de você dos títulos. Então, eu me lembro, assim, minha carreira já tinha muitos anos de formada, quando eu recebi uma paciente no ambulatório, e ela era de uma cidade aqui do interior. Eu não me lembro se era Bezerros, uma dessas cidades aqui do interior. E aí ela virou-se para mim e fez, bem que a minha vizinha disse que a senhora atender. Doutora, a senhora, muita gente da minha cidade já foi atendida para a senhora. E todo mundo gosta do seu atendimento. E eu disse, poxa, eu estou ficando muito velha, porque já atender, né? Mas, assim, eu senti assim, o que eu plantei, aí eu estava colhendo. Aquela mulher, assim, para muitos médicos, o que é que vale uma paciente lá do interior, do SUS, dizer que tinha uma reca de mulher pobre lá, tudo dizendo que eu era boa médica. Mas, para mim, aquilo foi um motivo de muito orgulho, entendeu? Porque significa que você fez um trabalho e que esse trabalho foi sendo disseminado. E isso é a medicina também, minha gente. Vocês vão começar a atender, todo dia tem que atender bem aquela que está ali, mesmo que você não esteja tão bem. E à medida que você for fazendo isso, você vai tendo outras mulheres, ou dependendo da sua especialidade, que vão trazendo a vocês. Então, esse negócio de fazer Instagram para ter clientela, quem não tem consistência, I'm sorry, ele não vai, não tem liga com o paciente. O paciente tem liga quando a gente dá para eles o que eles precisam, né? Que é a atenção e um tratamento adequado. Então, isso foi um motivo de orgulho. Eu nunca mais me esqueço, porque nunca tinha ouvido isso de uma pessoa que tinha não sei quantas mulheres lá na cidade que tinha sido atendida por mim. E é isso. Doutora Nancy, doutor Darley, queria muito agradecer. Gente, eu não posso falar deles, porque eu choro. Vocês são... Vou contar um porém aqui. Minha filha está morrendo de ciúme de você. Porque você vive dizendo que você é minha filha. Não, mas eu sou... Mãe, que história é essa? Filha? Gente, sou... Pai, mãe e filha, são elas. Eu digo, pronto, agora deu mesmo. Gente, não posso falar deles. Vocês são minha inspiração, assim, de vida, de verdade. Posso falar? Não, que eu choro. Eu sou paciente da doutora Nancy. Eu tive um momento aí na minha vida que minha mãe nem conhecia a doutora Nancy. Ela, fala com a doutora Nancy, fala com a doutora Nancy. Porque, realmente, onde eu estou, vocês chegam. Tipo assim, eu tô lá, vocês estão, sabe? Tipo, eu chego aqui, não cheguei sozinha. Então, assim, eu carrego muito da liga, de vocês mesmo, assim. Eu entro na sala, tipo, pensando na senhora e no senhor. Como é que eu vou me portar? Como é que eu vou cuidar da paciente? Porque vocês realmente são inspiração. Gente, eles fazem isso aqui, eles não estão recebendo. Então, assim, eles viajam para operar sem receber nada. E, muitas vezes, o custo da viagem, de hospedagem, sai deles, sabe? Tipo, não sai de ninguém, sai deles. É verdade, um desgaste tão grande. Por exemplo, 1.000 camisas. Para a gente transformar essas 1.000 camisas em 60 mil reais. Desses 60 mil reais, a gente vai comprar de prótese, sutiã, de meia para essas pacientes. Um mimo, uma pequena joia, né? Tudo, o instituto, lógico, a gente não ganha nada. O dinheiro agora mesmo, eu estava em Nancy agora, dentro de um congresso brasileiro, como mochileiro, eu andando com a mochila, cheio de camisa nas costas, e chamando para o cara, rapaz, qual é o teu tamanho? Então, ajuda aqui. Vendemos 30 camisas em 2 dias, eu e ela dentro do congresso. Se tivesse 100, talvez a gente tivesse vendido as 100 camisas dentro do congresso. Eu não podia levar uma mala só de camisa, era uma mala extra. Vocês todas que estão aqui, motive vocês também, uma só. Eu tenho certeza, por cavaleira vocês pagam R$800 já da agora para o próximo ano. Um McLanche feliz. Você, o namorado, uma besteira, é mais de 100. Então, pessoal, vamos lá, participe.
O Flor da Pele aí, tá aí, as camisas já tá bombando em toda a rede social. E marca o Instagram do Instituto Flor da Pele. Isso é muito pessoal. importante, porque com vocês, o trabalho de vocês, de formiguinha, divulgando, a gente vai longe. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui. Foi longo, mas assim, podia ter parte 2. Realmente tem muita coisa a se conversar. Sigam a gente nas redes sociais. Também, doutora Nancy, doutor Darley, estão a todo vapor no Instagram, certo? Então, podem seguir. Olhem lá o Juntando Pontos, que a gente vai estar postando todas as novidades que tem, quando vai sair o episódio. E não percam, de verdade, tá muito bom. E comprem, vamos pra corrida. Juntando Pontos vai estar lá, viu? Obrigada, viu? Muito bem. Gente, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no nosso canal e seguir os nossos médicos, doutora Nancy e doutor Darley. Estamos aí agora, estamos na... Falem o Instagram de vocês. Eu acho que o meu Instagram eu já mudei tanto. Mas é Darley FH, é o meu pessoal. Mas também tem outro Instagram. Colocar o nome Darley lá, você vai achar. O meu é doutora Nancy Ferreira. Doutora Nancy Ferreira Mastro. E da Liama também, para vocês não perderem nenhuma notícia, né, da corrida. Também é Flor da Pele, o Instagram, para vocês não perderem. Flor da Pele. Instituto Ou Flor da então, Pele. doutor Kleber Sérgio, mastologista, que ele é o presidente do Flor da Pele. É isso, gente. A gente também tá no Spotify. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram para não perderem nenhum episódio. É isso. Tchauzinho. Tchau.